Olá meus caros alunos, bem-vindos a mais uma videoaula do curso de farmacologia do professor Sérgio. A aula de hoje é de número 43. Falaremos hoje sobre a farmacologia da tuberculose e também da hanseníase. Qual o roteiro da aula de hoje? Falaremos sobre os mecanismos de infecção pelo Mycobacterium leprae e pelo Mycobacterium tuberculosis, os principais sinais e sintomas de cada uma dessas doenças. Também falaremos sobre o esquema terapêutico para tratamento da hanseníase e da tuberculose, e no caso da hanseníase falaremos também sobre o tratamento das reações hansênicas. Então as bactérias, as micobactérias, elas podem ser categorizadas em bactérias ou micobactérias patogênicas, em patogênicas em potencial, ou seja, vai depender do estado imune do hospedeiro, ou as saprófitas, que nunca estão envolvidas com nenhuma doença humana. As micobactérias patogênicas, elas podem se aglomerar no conglomerado micobacteriano liderado pelo Mycobacterium tuberculosis, chamado de complexo Mycobacterium tuberculosis, formado além do Mycobacterium tuberculosis propriamente dito, também pelo Mycobacterium bovis, o africano, o capre, o microte e o pinnipede. Também faz parte das micobactérias patogênicas o Mycobacterium leprae. Aqui nesse slide nós podemos ver a estrutura da parede celular da membrana micobacteriana e de outras bactérias também. E aqui também é mostrado as diferenças entre as bactérias gram-positivas e as bactérias gram-negativas e também a estrutura celular das micobactérias. Então, que diferenças nós podemos observar aqui? Bem, as bactérias gram-positivas, como nós podemos observar, a principal estrutura que chama mais atenção na membrana plasmática é o peptídeo glicano, que aqui está sendo chamado de mureína. Então as bactérias gram-positivas, elas têm um espesso peptídeo glicano. Abaixo do peptídeo glicano nós temos a membrana citoplasmática. E para que serve o peptídeo glicano nessas bactérias? Ele serve para proteger a bactéria das variações ambientais, das variações de deformidade, variações na estrutura da célula. Então mesmo que a bactéria entre em um ambiente mais hiperosmótico, mais hiporosmótico, a bactéria vai sofrer pouca variação de forma em virtude do peptídeo glicano protegê-la. Já as bactérias gram-negativas, elas, ao contrário das grãs positivas, elas têm um peptídeo glicano muito fino, muito delgado, mas elas possuem também um fator de proteção, que é uma segunda membrana plasmática. São bactérias que possuem duas membranas plasmáticas, uma membrana interna e uma membrana externa, na qual o principal antígeno de superfície da membrana externa é o lipopolissacarídeo. E essas bactérias, elas apresentam uma certa resistência aos antibióticos, porque os antibióticos, para atravessarem a membrana plasmática externa, eles precisam ser hidrossolúveis e passarem por dentro de proteínas de membrana chamadas de porina. Já as micobactérias, elas apresentam uma estrutura muito mais próxima das bactérias gram-negativas. Elas apresentam também um peptídeo glicano muito delgado, apresentam duas membranas plasmáticas. Mas o que é que diferencia as micobactérias das bactérias gram-negativas? A estrutura da membrana plasmática é muito diferente, principalmente a estrutura lipídica. Então as micobactérias, elas são formadas por fosfolipídios extraíveis, além do ácido micólico e também do arabino galactano. E é exatamente essas moléculas, muitas vezes, quem são alvos farmacológicos, como nós veremos principalmente no tratamento da tuberculose. Então vamos iniciar pela poliquimioterapia da hanseníase. E nessa imagem, nesse slide, nós já podemos verificar que a hanseníase, na verdade, ela não é apenas uma doença. Elas são várias doenças, é um espectro de doenças, um espectro de formas clínicas. Então nós temos uma forma clínica chamada forma tuberculoide, na qual o paciente geralmente apresenta apenas uma lesão ou poucas lesões. É considerada uma forma leve da doença e caracterizada principalmente por ter
poucos bacilos circulantes. Muitas vezes, quando nós vamos ver mais adiante, esses bacilos não são nem reconhecidos durante a baciloscopia. Nós temos também uma forma grave da hanseníase, que é a forma virchoviana, que também é chamada de lepromatosa. E na forma virchoviana ou lepromatosa, o paciente apresenta muitas lesões disseminadas pelo corpo e é caracterizada também pela presença de uma grande quantidade de bacilos. Então a carga bacilar é muito grande. E nós temos também as formas dimórficas ou formas borderlines, que são formas clínicas intermediárias entre a forma tuberculoide e a forma virchoviana. Então, a hanseníase é uma doença infecciosa causada pelo Mycobacterium leprae, que é um bacilo. A transmissão da hanseníase ela acontece por vias aéreas de pessoas a pessoas. Pessoas infectadas transmitem para pessoas susceptíveis. A sua evolução, depois do contato prévio com o micobactério, a sua evolução vai depender do seu sistema imunológico da pessoa infectada. Então, aquela pessoa que desenvolve a hanseníase, ela apresenta uma susceptibilidade imunológica para que haja o aparecimento dos sintomas. O bacilo causador da doença ele tem afinidade tanto por células cutâneas, por isso nós podemos observar as lesões cutâneas, mas também apresenta afinidade pelas células dos nervos periféricos, principalmente as células de Schwann, que são células responsáveis pela produção e liberação da bainha de mielina, a construção da bainha de mielina. A multiplicação do bacilo é extremamente lenta, podendo durar entre 11 a 16 dias para cada divisão. Por essa razão, o período de incubação é extremamente longo. Algumas pessoas podem ser contaminadas, podem contrair a doença, mas podem manifestar os sintomas apenas muitos anos depois. A hanseníase é uma doença que apresenta uma rede multicausal. Então, ela depende de vários parâmetros para que o paciente manifeste a doença. Ela depende de um contato íntimo e frequente da pessoa susceptível com o doente infectante. A gente vai ver o que significa esse doente infectante. Ela depende de uma convivência domiciliar com o infectado. Ela depende também de uma susceptibilidade genética, além de um contato direto com as secreções das vias aéreas do infectado, já que a transmissão é por via aérea, e depende também de uma deficiência imunológica. Por essa razão, a maioria das pessoas não adoece, mesmo sendo exposta ao Mycobacterium leprae. Aproximadamente 5% da população geral ela é susceptível, ela consegue compilar a grande maioria dessas circunstâncias multicausais. Quais os principais sinais e sintomas da hanseníase? Então, o paciente normalmente apresenta mancha que pode ser esbranquiçada em alguns casos, mas outros pacientes podem apresentar essas manchas avermelhadas ou até amarronzadas, e essas manchas elas aparecem em qualquer parte do corpo, mas uma característica bem peculiar é que normalmente essas manchas apresentam perda ou alteração da sensibilidade. É a chamada parestesia. Então, o paciente apresenta mancha, é testado a sensibilidade daquela mancha e é verificado que há uma redução dessa sensibilidade. O paciente com hanseníase também apresenta dor e sensação de choques, de fisgadas ou de agulhadas ao longo dos nervos dos braços, das pernas, e também apresenta inchaços de mãos e pés. Então, edema também é uma característica do paciente com hanseníase, além dessa sensação de choques, fisgadas e agulhadas nos nervos em função do processo inflamatório que se instala nesses troncos nervosos. O paciente com hanseníase também apresenta diminuição da força dos músculos das mãos, além dos pés e face devido à inflamação dos nervos. Muitas vezes o paciente apresenta úlceras de pernas e de pés, entupimento, sangramento ou ferimento, além de ressecamento do nariz, em virtude da entrada do micobactério na mucosa nasal, e também apresenta ressecamento dos olhos. Então, durante a anamnese do paciente suspeito ou da pessoa suspeita com hanseníase, deve-se fazer perguntas relativas a cada um desses sinais ou sintomas para que no seu conjunto seja mais fácil o diagnóstico. Aqui nessa imagem nós podemos ver
alguns dos principais nervos periféricos que são acometidos pelo Mycobacterium leprae. Então nós temos o nervo ulnar, nós temos o tibial posterior e nós temos também o fibular como os principais nervos acometidos que apresentam espessamento durante a doença, durante a hanseníase. E o comprometimento dos troncos nervosos, eles são observados quando é observado o espessamento do nervo, quando é observado uma dor espontânea ou uma dor que se apresenta depois que o nervo é palpado, ou também alteração da função sensitivo-motora da área da inervação. A Organização Mundial da Saúde, ela preferiu classificar, nós vimos uma classificação, que é uma classificação histológica e patológica em tuberculoide, lepromatosa e borderline ou dimorfa, mas a Organização Mundial da Saúde, ela preferiu classificar a hanseníase em dois grandes grupos, o paucibacilar, ou seja, aquele paciente que apresenta poucos bacilos, e os poucos bacilos englobam as formas clínicas tuberculoide e a borderline tuberculoide. Esse paciente apresenta normalmente até 5 lesões. A grande maioria apresenta uma ou duas lesões. Normalmente o paciente paucibacilar apresenta apenas um tronco nervoso afetado e quando é feita a baciloscopia da linfa, ela normalmente é negativa. Já o paciente multibacilar engloba o lepromatoso e as suas formas borderline, a borderline lepromatosa e a borderline. São pacientes que apresentam muitos bacilos. Então, normalmente, esse paciente apresenta mais de 5 lesões. Na sua grande maioria, são lesões disseminadas por todo o corpo. Esse paciente multibacilar também apresenta um ou mais troncos nervosos afetados e a baciloscopia, na sua grande maioria das vezes, é positiva, mesmo que aquele paciente apresente menos do que 5 lesões. O tratamento da hanseníase é um tratamento poliquimioterápico, ou seja, são vários antibióticos usados para tratar a hanseníase. E esses vários antibióticos, eles são usados não porque a doença é uma doença altamente resistente, mas porque o grande e elevado período de incubação faz com que vários antibióticos possam agir em diversos pontos da cadeia epidemiológica da biologia do micro-organismo, e isso vai tornar o tratamento muito mais eficiente. E os antibióticos usados na poliquimioterapia da hanseníase são dapsona, a sigla é o DDS, a rifampicina, o RFM, e a clofazimina, o CFZ. O esquema de tratamento ele muda para os casos paucibacilar ou para os casos multibacilar, mudando a composição do tratamento. Nós podemos ver nessa tabela também que o tratamento muda para adultos, para crianças e para adolescentes, variando assim a dosagem. E podemos ver nessa tabela também que existe uma dose chamada de dose mensal, que é a chamada dose de ataque, que ela acontece uma única vez durante o mês de tratamento, e uma dose diária ou dose de manutenção, que ela acontece todos os dias durante aquele mês também. Então, para adulto, por exemplo, ele faz uso mensalmente, ou seja, a dose de ataque é 600 mg de rifampicina mais 100 mg de dapsona, enquanto que diariamente o paciente adulto vai fazer uso apenas de 100 mg de dapsona, não fazendo uso de rifampicina. Então, o paciente adulto, ele usa rifampicina e dapsona todos os meses e diariamente ele utiliza apenas dapsona. As crianças e os adolescentes também fazem uso de rifampicina e dapsona mensalmente e de dapsona diariamente. O que vai mudar é apenas a dose. Para adolescentes, a dose de rifampicina é de 300 a 450 mg, enquanto que a dose de dapsona é 50 mg. E para crianças de 0 a 5 anos, a dose mensal de rifampicina é 150 a 300 mg, enquanto que a dose de dapsona é 25 mg. E esse tratamento vai durar quanto tempo? São necessários para o tratamento de um caso paucibacilar 6 doses, e essas 6 doses precisam ser administradas no intervalo de até 9 meses. Ou seja, pode haver 3 faltas, e essas faltas podem ser consecutivas ou não, mas dentro dos 9 meses há necessidade de que as 6 doses sejam administradas. Aqui nós podemos ver as cartelas, então são separados, por exemplo, a dose mensal das doses diárias. Na parte superior da tabela nós estamos vendo a dapsona e a rifampicina, os dois antibióticos que são administrados mensalmente, e na parte inferior da tabela nós estamos vendo todas as doses de dapsona que são administradas diariamente, tanto para o caso adulto, que é a imagem superior, como para o caso infantil, que é a imagem inferior.